Eu, pastor Rufino, venho falar do verdadeiro amor de uma igreja, que nos dias de hoje não vemos mais, e é por isto que esta igreja tinha a presença de Deus, operando milagres e maravilhas. Nesta igreja a presença do homem não era vista, era visto o homem sendo um instrumento de Deus, e sendo usado como instrumento de Deus pelo poder do Espírito Santo, e hoje vamos estudar sobre a igreja de Filipenses, uma igreja amorosa. A carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma, é uma expressão de gratidão e amor por uma igreja que o havia apoiado em seus ministérios. A comunidade de Filipos, localizada na Macedônia, havia sido fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo, e isto está em Atos dos Apóstolos capítulo 16. Em Atos 16 nós vemos a fundação da igreja em Filipos. Chegada a Filipos e a conversão de Lídia, guiado pelo Espírito Santo, Paulo chega a Filipos, onde conhece Lídia, uma mulher de negócios que se converte ao cristianismo e abre sua casa para os primeiros cultos da igreja. Atos capítulo 16 verso 11 ao 15 diz 11 e, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. 12 dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. 13 No dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. 14 Uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. 15 Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A libertação da jovem adivinha e a prisão de Paulo e Silas, um incidente envolvendo uma jovem escrava com um espírito de adivinhação leva à prisão de Paulo e Silas. No entanto, um terremoto miraculoso os liberta e o carcereiro e sua família creem em Jesus. Atos capítulo 16 verso 16 ao 34 diz 16 E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17 Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. 18 E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. 19 Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. 20 Apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. 21 E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. 22 E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 23 E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. 24 Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. 25 E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26 E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. 27 Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. 28 Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. 29 Pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. 30 Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 32 E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. 33 E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. 34 E, levando-os à sua casa,
lhes pôs à mesa, e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O impacto da igreja em Filipos. A igreja em Filipos se torna um modelo de fé e amor, enviando ajuda financeira a Paulo durante sua prisão. Isto está em Filipenses capítulo 4 verso 15 ao 18. Leia em casa. A carta aos Filipenses, uma mensagem de alegria e esperança. Gratidão e alegria. Paulo expressa profunda gratidão aos filipenses por seu apoio e amor, e os exorta a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Filipenses capítulo 1 verso 3 ao 11 diz: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. 9. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. 11. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O exemplo de Cristo. Paulo apresenta a Jesus Cristo como um modelo perfeito a ser seguido, incentivando os filipenses a ter a mesma mente que ele, sendo humildes e servindo aos outros. Filipenses capítulo 2 verso 5 a 8 diz: 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A esperança da volta de Cristo. Paulo fala da sua expectativa da volta de Cristo e encoraja os filipenses a viverem vidas dignas do Evangelho. Filipenses capítulo 3 verso 20 ao 21 diz: 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A importância da unidade. Paulo exorta os filipenses a viverem em unidade e a resolverem seus conflitos de forma pacífica. Filipenses 4 verso 2 diz: 2. Rogo a Evódia, e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Conclusão. A carta aos Filipenses é um testemunho poderoso do amor de Deus e do poder transformador do Evangelho. A comunidade de Filipos, apesar de enfrentar desafios, se tornou um exemplo de fé e perseverança. As lições aprendidas com a carta aos Filipenses são relevantes para todos os cristãos, incentivando-nos a viver vidas de gratidão, humildade e serviço. Eu, Pastor Rufino, aprendo e ensino a vocês que a igreja de Filipenses nos ensina a cultivar a alegria. Mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar alegria em nossa relação com Cristo. Imitar a Cristo. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos experimentar uma vida mais abundante e significativa. Viver em unidade. A unidade entre os cristãos é essencial para o testemunho da igreja. Servir aos outros. O serviço aos outros é uma expressão do nosso amor por Deus e pelos nossos irmãos em Cristo. Que Jesus tenha misericórdia de nós como igreja dele nos dias de hoje. Amém.